Olá, pessoal! Muitos estudantes, em conversas informais, me dizem que têm certa dificuldade para entender a teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy. E como essa situação é relativamente frequente, e também porque Alexy possui uma das mais relevantes teorias dos direitos fundamentais, aceitei o desafio, lançado por meus alunos de graduação, de fazer uma sequência de vídeos explicando o pensamento alexiano. Hoje, vamos enfrentar o capítulo 1 de seu livro Teoria dos Direitos Fundamentais e vou usar como referência para a abordagem a edição brasileira, traduzida por Virgílio Afonso da Silva e publicada pela editora Malheiros. Mas antes de começar, quem é Robert Alexy? Alexy nasceu em 1945 na cidade de Oldenburg, cidade da Alemanha, localizada no estado da Baixa Saxônia. Formou-se em Direito e Filosofia pela Universidade de Göttingen. Em 1976, ele publicou a obra Teoria da Argumentação Jurídica, que foi produto de seus estudos de doutoramento, e, em 1984, Alexy enfim publicou o Teoria dos Direitos Fundamentais, que iremos estudar aqui em nosso canal. Alexy, além de professor da Universidade de Kiel, também lecionou no Brasil, especialmente no programa de mestrado em Direito da UNOESC, em Chapecó, Santa Catarina. Preliminarmente, também quero destacar um ponto de extrema relevância. Alexy é um teórico fortemente preocupado com a racionalidade e controlabilidade das decisões judiciais, especialmente no campo dos direitos fundamentais. Sua obra está bem longe de defender o decisionismo ou subjetivismos. Isso fica muito claro quando entendemos a sua teoria dos direitos fundamentais como uma espécie de continuidade da teoria da argumentação jurídica. Dito isso, vamos à obra. Alexy inicia o capítulo 1 expressando que os direitos fundamentais podem ser elaborados por diversas teorias. Eles podem ser abordados por teorias históricas, por teorias sociológicas, por teorias econômicas, por teorias filosóficas e assim por diante. Seu objetivo, porém, no livro, é construir uma teoria que seja jurídica, esse é o primeiro objetivo, que essa teoria seja uma teoria geral, é o segundo objetivo, e que seja também uma teoria dos direitos fundamentais da Constituição alemã. Portanto, Alexy adota aquilo que nós chamamos de perspectiva estatalista dos direitos fundamentais. O que isso significa? Significa que ele não está preocupado com a construção de uma fundamentação filosófica dos direitos fundamentais e nem propriamente com a abordagem internacionalista, que parte do estudo dos direitos humanos. Sua teoria ainda é uma teoria dogmática, registrando desde já que a expressão dogmática não significa que ela se constrói a partir de dogmas ou que ela é positivista, né, gente? A expressão dogmática apenas explica que a teoria é voltada para o direito positivo e é desenvolvido a partir de categorias da ciência do direito. A sua análise dogmática, e seguindo aqui, então, o pensamento de Ralph Dreyer, se estrutura em 3 dimensões. Nós podemos, então, ter a dimensão analítica, nós podemos ter a dimensão empírica e nós podemos ter a dimensão normativa. Então, essas são as 3 dimensões da dogmática jurídica, de acordo com o pensamento de Ralph Dreyer, e que o Alexy incorpora ao seu pensamento.
A dimensão analítica diz respeito à dissecação sistemático-conceitual do direito vigente. O que significa isso? A teoria do direito, ao longo do tempo, construiu categorias jurídicas e conceitos que foram se consolidando e que nos ajudam a compreender o fenômeno normativo. Só para citar alguns exemplos. Os conceitos de norma, de relação jurídica, de direito subjetivo, de posições jurídicas, de expectativa de direito, de suporte fático, são conceitos construídos pela ciência jurídica, que não estão escritos na lei, que não estão escritos nos ordenamentos jurídicos, mas que se consolidaram na tradição teórica e nos ajudam a entender esse fenômeno jurídico. Então, essa é a primeira dimensão, a dimensão analítica. A segunda dimensão é a dimensão empírica, que é aquela que se dirige concomitantemente para o conhecimento do direito positivo válido e de como ele é aplicado, em outras palavras, a sua construção jurisprudencial. Segundo Alex, devido à abertura das normas de direitos fundamentais, a simples cognição do direito legislado pode não oferecer muita coisa. Então, essa dimensão, ela se volta para tanto a compreensão do direito positivo, como para a construção jurisprudencial, e, igualmente, o Alex fala meia linha sobre isso para os debates em relação às questões consequencialistas das decisões. Então, essa dimensão aqui é a dimensão empírica. A terceira dimensão, que o Alex também incorpora, também está preocupado, é a dimensão normativa, que diz respeito à elucidação e crítica da praxis jurídica, sobretudo da praxis jurisprudencial. Aqui nessa questão normativa, a questão central é, a partir do direito positivo válido, determinar qual a decisão correta em um caso concreto. Em todos os casos polêmicos, a resposta a essa questão implica valorações de quem responde. E, preocupado com isso, a dogmática jurídica deve se voltar em dar uma resposta racionalmente fundamentada para essas questões axiológicas, ou seja, para essas questões valorativas e morais, que foram deixadas em aberto pelo material normativo previamente determinado. Percebam, portanto, que a proposta de Alex é construir uma teoria que possibilite controle e racionalidade da aplicação do direito. Controle e racionalidade para evitar o subjetivismo, para evitar o decisionismo. Embora Alex reconheça que se pode dar ênfase a uma ou outra das dimensões, e isso varia de acordo com cada uma das teorias. Alex se lembra que tem algumas teorias que dão ênfase à dimensão empírica. Existem teorias que dão ênfase à dimensão analítica. Existem teorias que dão ênfase à dimensão normativa. Então, ele reconhece que as teorias podem dar ênfase em cada uma dessas dimensões. Todavia, ele defende que a construção de uma teoria racional do direito só é possível se todas essas dimensões forem combinadas. Em outras palavras, a aplicação racional do direito pressupõe que as dimensões
analítica, empírica e normativa atuem em conjunto. E é bem por isso que Alex vai dizer que a sua teoria dos direitos fundamentais é uma teoria integrativa e estrutural. Essa teoria, ela integra todas as dimensões da ciência jurídica, todas as dimensões da dogmática jurídica, e as trabalha como estruturas, ou, aqui entre aspas, momentos diferentes de análise. Ele não usa essa expressão momentos diferentes de análise. Eu que estou trazendo essa ideia para vocês. Essa teoria estrutural é guiada por duas ideias centrais. Então, por que tem que ter uma teoria estrutural? Porque é ela que vai possibilitar a busca da decisão correta, e porque é essa teoria estrutural que permite uma fundamentação racional da argumentação e da decisão. Então, assim, como a ciência do direito, que é uma ciência não apenas interpretativa, a partir de uma perspectiva geral, não é uma ciência meramente hermenêutica, mas ela também é uma ciência prática, ela obrigatoriamente deve exigir racionalidade da fundamentação. Os seus juízos exigem racionalidade da fundamentação. E, então, isso daí pressupõe que o percurso entre as disposições de direitos fundamentais e os juízos de dever ser seja, na maior medida possível, controlável subjetivamente. Vocês entenderam o que ele quis dizer com isso? Vou falar em outras palavras e daí eu vou explicar isso. Então ele está dizendo que o direito não é uma ciência que está preocupada apenas com a emissão de juízos puros, de juízos abstratos, de juízos, essa é a expressão mais adequada, descritivos. É diferente, então, por exemplo, quando eu estou falando de arte, quando eu emito um juízo, isso é belo, é um juízo de valor aqui. Ou quando eu emito um juízo, a cadeira é dura, um juízo descritivo, a cadeira, ela possui 4 pés. São espécies de juízo. No direito, nós trabalhamos com juízos normativos que tentam regulamentar condutas, melhor dizendo, e mais do que isso. Então, eles têm um objetivo que não é meramente descritivo. Eles trabalham com juízos que são juízos práticos. Então, entre as disposições do direito e os juízos de dever ser, você deve tomar essa conduta, é obrigado a fazer isso, é proibido fazer aquilo. Então, entre o enunciado linguístico, a disposição normativa e o dever ser, aqui existe um trajeto, existe um percurso que precisa ser controlado. Então, vamos explicar isso com um exemplo. Se nós lermos a disposição do artigo 196 da nossa Constituição de 1988, encontramos que a saúde é direito de todos. Com base nesse dispositivo, a saúde é direito de todos, um cidadão pode, eventualmente, ingressar com medida judicial demandando que o Estado lhe assegure acesso a determinado medicamento, vamos imaginar, óleo canabidiol, que não está na lista do SUS. Isso ocorre com frequência. E não raramente, essas medidas são providas pelo judiciário, afirmando que o Estado tem o dever de fornecer o medicamento.
Notem que existe um percurso que pode ser perigoso. Na Constituição está escrito que a saúde é direito de todos. Não está escrito que o Estado tem o dever de dar medicamento. Menos ainda que o Estado tem o dever de fornecer óleo canabidiol. Isso não está escrito na Constituição. Para Alex, é esse percurso que precisa ser controlável. O percurso do como saímos da saúde como direito de todos e chegamos na conclusão de que o cidadão tem o direito fundamental a receber óleo canabidiol do Estado. Que logo, então, o Estado tem o dever de fornecê-lo. Que quando a gente está falando, então, aqui de direitos, quando a gente está falando de norma de direito fundamental, as normas, elas expressam esses deveres ser, né? Os deveres. Muito bem. Então, vamos deixar claro uma coisa, aqui, antes que dê algum tipo de confusão. Esse exemplo do óleo canabidiol não é do Alex. Eu que trouxe aqui para facilitar a compreensão, para vocês entenderem que entre o dispositivo ou o enunciado até chegar no dever, a gente tem um caminho de construção, de sentido, até que nós chegamos lá num dever específico, ponto. Aí, então, nesse percurso, o Alex diz, tem que ter uma racionalidade. Se não tiver uma racionalidade, se não tiver uma controlabilidade intersubjetiva, eu posso, através de um enunciado, de um dispositivo, construir qualquer tipo de dever. Eu posso arbitrariamente falar, todos têm direito à saúde, logo eu tenho direito a ter um harém, porque o harém vai me deixar saudável e feliz. Qual que é a racionalidade disso? Então, é esse processo de construção aqui que vai demandar um mecanismo de controlabilidade intersubjetiva. Então, a teoria do Alex defende que uma análise puramente analítica, ou puramente empírica, ou puramente normativa não consegue dar conta de explicar esse percurso e nem de propiciar fundamentação racional e decisões corretas. Essa é a ideia central do seu capítulo 1. Em conclusão, Alex propõe uma teoria dos direitos fundamentais. Mais que isso, uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva estatalista e dogmática. Sua teoria também é uma teoria integrativa e estrutural, pois combina as dimensões analítica, empírica e normativa da teoria do direito. Essa combinação é necessária para que a teoria dos direitos fundamentais possibilite fundamentação controlável, em outras palavras, controlabilidade intersubjetiva e, portanto, racionalidade na definição da decisão correta. Enfim, ao contrário do que muitos imaginam, e eu antecipei no início do programa, Alex não defende o subjetivismo, o decisionismo ou o irracionalismo na aplicação dos direitos fundamentais. Ao contrário, o capítulo 1 deixa bem claro que o objetivo central de sua teoria dos direitos fundamentais é a busca de racionalidade da argumentação, racionalidade do e no processo decisório. Alex reconhece que os direitos fundamentais eles lidam muitas vezes com palavras camaleônicas que podem possibilitar uma abertura muito forte para a subjetividade. Porém, exatamente por saber que a subjetividade é ineliminável, a preocupação se volta para o seu controle. E é essa teoria integrativa e estrutural racional que ele vai começar a construir a partir do capítulo 2. Mas isso vai ficar para um próximo programa. Até mais, pessoal.